Olá, amigos. Meu nome é Camila. Estou mais uma vez aqui no canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria para uma reflexão. Hoje gostaria de iniciar com uma história do livro Contos deste e de Outro Mundo, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito do irmão X. O nome da história é o Santo, o Anjo e o Pecador. Vamos lá? O pecador escutava a orientação de um santo, que vivia genuflexo à porta de um templo antigo, quando junto aos dois, um anjo surgiu na forma de homem, travando-se breve conversação entre eles. Então ele falou: Amigos, Deus seja louvado. Louvado seja Deus, disse o santo. Louvado seja, disse o pecador. O anjo dirigindo-se ao santo: Vejo que permaneceis em oração e animo-me a solicitar-vos apoio fraternal. Espero o Altíssimo em adoração dia e noite. Em nome dele, rogo o socorro de alguém para uma criança que agoniza num lupamar. O santo então respondeu: Não posso abeirar-me de lugares impuros. No entanto, o pecador: Sou um pobre penitente e posso ajudar-vos, Senhor. Mais uma vez o anjo indagou. Igualmente agora desencarnou infortunado homicida entre as paredes do cárcere. Quem me emprestará mãos amigas para dar-lhe sepulcro? O santo então respondeu: Tenho horror aos criminosos. O pecador: Senhor, disponde de mim. O anjo continuou, solicitando o auxílio. Infeliz mulher embriagou-se num bar próximo. Precisamos removê-la antes que a morte prematura lhe arrebate o tesouro da existência. Altos princípios não me permitem respirar no clima das prostitutas, disse o santo. O pecador, porém: Dai as vossas ordens, Senhor. Mais uma vez o anjo indagou. Não longe daqui, triste menina abandonada pelo companheiro a quem se confiou, pretende afogar-se. É imperioso lhe estenda alguém braços fortes para que se recupere, salvando-lhe também o pequenino em vias de nascer. Não me compete buscar os delinquentes senão para corrigi-los, diz o santo. O pecador: Determinai-me, Senhor, como devo fazer. Mais uma indagação do anjo. Um irmão nosso, viciado no furto, planeja assaltar, na presente semana, o lar de viúva indefesa. Necessitamos de concurso de quem o dissuada de semelhante propósito, aconselhando com amor. O santo falou então: Como descer ao nível de um ladrão? E o pecador: Ensina-me como devo falar com ele. Sem vacilar, o anjo tomou o braço do pecador prestativo e ambos se afastaram, deixando o santo em meditação, chumbado ao solo. Enovelaram-se anos e anos na roca do templo, que tudo alterara. O átrio mostrava-se diferente. O santuário perdera o aspecto primitivo e a morte despojara o santo de seu corpo, macerado por silício e jejum. Mas o crente imaculado aí se mantinha em espírito, na postura de reverência. Certo dia, sensibilizando mais intensamente as antenas da prece, viu que alguém descia da altura, a estender-lhe o coração em brado sorriso. O santo o reconheceu. Era o pecador, nimbado de luz. Que fizeste para adquirir tanta glória? Perguntou-lhe assombrado. O ressurgido, afagando-lhe a cabeça, afirmou simplesmente: Caminhei. Então, amigos, esse conto nos faz refletir a respeito de tantas questões que por vezes acontecem na nossa vida, pois muitos de nós estamos passando por diversas atribulações e recorrendo à prece encontramos refúgio e alento, e com certeza a oração nos eleva e clarifica nossa mente e nos traz paz. No entanto, orar sem agir é estagnar.
Quando oramos, Deus nos oferece a oportunidade de sermos úteis ao nosso próximo, à sociedade e, consequentemente, nos redimimos dos nossos erros e ações impensadas. O mandamento maior, segundo Jesus, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Agindo assim, estamos em conformidade com os anseios de Jesus. E se amarmos o nosso próximo sem preconceito, sem julgar e esperar nada em troca, nos elevaremos de tal forma que nossas próprias dores serão amenizadas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, nos dá uma indagação do que precisa o espírito para se salvar, e temos a parábola do bom samaritano. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as benzou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Essa passagem é do Evangelho de Lucas. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Na seleção do sacerdote e do levita, pelos conhecimentos religiosos que tinham, o mestre procurou demonstrar que não basta ter conhecimento da lei de Deus, mas é necessário cumpri-la e praticá-la no cotidiano. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus e vistos como não puros. Talvez pelo fato de serem tão desprezados pelos irmãos de raça, tivessem desenvolvido uma vigilância maior relativamente ao comportamento e à conduta de vida. Assim, o samaritano torna-se a personagem principal, que, movido pela compaixão, misericórdia e caridade, agiu como socorrista e missionário, não se contaminando pela indiferença diante dos fatos. A um homem caído, semi-morto no caminho, representa qualquer pessoa que necessita da nossa ajuda, compaixão e caridade, simbolizando o próximo. Para a salvação, Jesus oferece a verdade da palavra, a espada de 2 gumes, que procede da boca e corta todo o mal, ceifando-o na hora da colheita, separando o joio do trigo, rumo a um mundo regenerado e mais fraterno. A palavra é a semente e o fermento. Mas não basta compreender a palavra e o significado de amor ao próximo. É preciso praticar esse amor com caridade no contexto da fraternidade universal, que desperta, liberta, salva, renova, limpa o coração e ilumina a alma, afastando a cegueira para as coisas de Deus rumo à evolução espiritual e moral. Ter puro coração é aquele que limpou de todos os sentimentos contrários aos ensinamentos de Jesus, afastando o egoísmo e o orgulho, semeando a simplicidade e a humildade. Cada um deve empregar os seus esforços para combater o próprio egoísmo e orgulho. Apesar de ser detentor de vários recursos, o coração do sacerdote mantinha-se fechado à prática da solidariedade ensinada por todas as interpretações religiosas. O vil indica a observação superficial, desinteressada de quem nada sente,
porque não há sentimentos envolvidos. O passou adiante reflete a ociosidade mental, enfatizando a postura de quem está acostumado a cultivar o interesse pessoal e a indiferença para com as necessidades dos que sofrem. Do mesmo modo que o sacerdote, o levita passou ao largo daquele homem caído e ensanguentado no caminho. É o amor dos egoístas, o amor dos que não compreenderam ainda o verdadeiro amor. Jesus mostra que a verdadeira caridade só é praticada quando nos compadecemos dos que sofrem. Todos os benefícios que o samaritano produziu ao ferido foram gestos de bondade, desencadeados pela compaixão. O samaritano agiu com critério e bom senso quando atendeu o homem ferido, caído à beira da estrada. Vemos que a bondade do atendimento não dispensou o conhecimento ou a maneira correta de agir. Em seguida, levou-o para a estalagem, onde recebeu alimento e conforto de um leito, afastando-os das intempéries. Cuidou do ferido, auxiliando na recuperação da saúde e, por último, garantiu a continuidade do atendimento, fazendo um adiantamento monetário ao hospedeiro e assumindo uma dívida se mais recursos financeiros fossem despendidos. Há uma nítida preocupação do bom samaritano de que o doente se recupere integralmente, cuidando dele diretamente ou à distância, por intermédio do hospedeiro. Este é um exemplo de como se pode descer aos planos vibratórios onde a dor reside, sem que ocorra prejuízos de qualquer natureza. Descer a serviço do bem é programa de aprendizado e de trabalho. Os benfeitores espirituais fazem isso frequentemente, saem de suas esferas superiores e descem a Jericó dos nossos corações, ainda presos aos interesses transitórios do mundo. Nem sempre é possível ajudar na posição em que nos encontramos, daí ser necessário descer aos locais de sofrimento maior, dos desequilíbrios mais intensos, a fim de cooperar com eficiência. O processo evolutivo se dá pela subida, caracterizada pela apreensão de conhecimento e também pela descida aos núcleos de necessitados e dor, a fim de que sejam operacionadas as propostas de amor que já visitam o nosso entendimento. Compreendemos, assim, que o papel do samaritano é digno de ser imitado. Seu homem caído aprendeu com sua própria queda, seu levita e o sacerdote ainda terão que evoluir nas reencarnações sucessivas. O hospedeiro é alguém que presta ou disponibiliza o seu serviço ainda que remunerado. Mas nem por isso sem méritos, porque o plano de aprendizagem e melhoria espiritual se dá também na intimidade de nossa atuação profissional. Em todos os tempos há criaturas que ensinam a caridade. Todavia, poucas pessoas praticam-na verdadeiramente, e é por isso que a caridade, antes de tudo, pede compreensão. Não basta entregar os haveres ao primeiro mendigo que surge à porta, para significar a posse da virtude sublime. É preciso entender-lhe a necessidade e ampará-la com amor. A caridade é muito maior que a esmola. Ser caridoso é ser profundamente humano, e aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo de assistência social, transformar-se em benfeitor dos famintos, mas terá que iniciar, na primeira oportunidade, o aprendizado do amor cristão para ser efetivamente útil. Eu agradeço a todos que ouviram essa reflexão até o final. Eu espero de alguma forma ela possa ter sido útil e convido a todos, nesse momento, a fazer uma prece, com fé, confiança, sabendo que nunca estamos sós, que Jesus está em nossos corações e há diversas oportunidades de servir ao nosso próximo. Basta estarmos atentos. Muito obrigada e até a próxima.